Henry David Thoreau achava que viveríamos melhor se pudéssemos diminuir o ritmo e aprender com pouco. Here was somebody who really shared my intuitive understanding of what the forests were. It wasn't just a source of cheap lumber. It was something real, something alive, something that had dignity. I think Walden is one of the greatest books to come out of the 19th century and maybe to come out of the American literary tradition. It's become a part of the American imagination even for those who haven't read it. Walden. Grandes livros. No dia 4 de julho de 1845, Thoreau abandona o competitivo mundo e faz sua pessoal declaração de independência. Inicia uma solitária vida junto ao lago Walden, perto de Concord, Massachusetts. Ele viveu aqui durante mais de 2 anos, tempo em que manteve um diário, matéria de seu livro. Na superfície, simples anotações do que fazia, via e pensava, lugares comuns, coisas cotidianas. Mas seus textos o transformaram, dando a tudo um maior significado. Em um nível mais profundo, Walden é uma jornada espiritual em busca de si mesmo e um apelo para as pessoas deixarem um pouco de lado este mundo competitivo. Varrer a confusão de coisas que complicam nossas vidas. O livro tinha 17 capítulos, com simples tópicos, usando apenas 39 palavras, um modelo de brevidade. É também um livro escrito com paixão, eloquência e humor. Um crítico achou Walden de particular relevância para os jovens que, como Thoreau, ao penetrar as florestas, ainda tinham de conquistar sua independência, mas ainda assim buscavam para si mesmos seu lugar no mundo. Muitos hoje conhecem frases de Thoreau sem saber quem as escreveu. Os homens levam uma vida em tranquilo desespero. Se um homem não acompanha o ritmo de seus companheiros, talvez seja porque houve um tambor diferente. Um homem é rico em proporção às coisas que pode permitir-se deixar de lado. Thoreau escreveu também sobre o mundo ocidental que agoniava diante da Revolução Industrial. Na Europa e na América, operários começavam a se rebelar contra as crueldades e excessos daquela revolução. Tumultos e revoluções explodiam por toda a Europa, de Paris a Viena. Marx e Engels publicavam um manifesto comunista. A industrialização forçou muitos a viverem em lotadas habitações urbanas. A organização industrial transformou indivíduos em números. Produção em massa era produzir um novo materialismo em todo lugar.
Este período forjou os primeiros temas e conflitos do século XX. Na América, o movimento feminista ganhava impulso e o conflito entre o Norte e o Sul era iminente. It's a very exciting and very emotionally exciting time. It's the 15 years before the Civil War. And while that sounds like a long time, the anti-slavery movement is drumming, drumming, drumming. And the whole feel of trouble is in the air. Concord era um ponto anti-escravatura. Muitos de seus cidadãos participavam ou apoiavam o movimento abolicionista. Isto incluía um grupo de escritores que constituíra toda uma facção da literatura americana. Ralph Waldo Emerson, Bronson Alcott, Louisa May Alcott, Nathaniel Hawthorne e Henry David Thoreau. Todos estes famosos autores americanos eram vizinhos e amigos em Concord. Eles reuniam-se em suas casas, discutiam, escreviam e muitas vezes promoviam a causa abolicionista. Eram os transcendentalistas. Essentially, the transcendentalists were mystics. They believed that the individual can have a direct relationship with God, can experience God directly. In fact, the transcendentalists believe that there's one great universal world soul. Emerson calls it the oversoul, that pervades all of creation. Thoreau acreditava que a conexão com esta alma do mundo se dava através da natureza. Estava convencido de que podia encontrar Deus ali. Ele também achava que podia encontrar a verdade na natureza e viver segundo seus princípios. Thoreau said that the world rests on principles, and he did not believe that we can compromise these higher principles and pursuits, that they are the highest reality, in fact. Tom Blanding pode parecer Benjamin Franklin perdido no tempo. Na verdade, ele reside em Concord e tornou-se um especialista sobre o filósofo com uma coleção de arquivos cobrindo os dias da vida de Thoreau. Ele também ilustra turistas. Blanding é respeitado por seu detalhado conhecimento não só da vida de Thoreau, mas do transcendentalismo e seus defensores em geral. It began as a movement within the Unitarian Church here in some of the churches in eastern Massachusetts, as a reform impulse against the rather dry, rational approach to religion that the church was taking at that time. É aos transcendentalistas que Concord deve sua fama de lar do que a história literária chama de Renascimento americano. Claro que a cidade já tinha um lugar especial na história americana quando Paul Revere gritou: "Os ingleses estão vindo!" Vieram daqui. E esta é a ponte onde eles pararam. 6 décadas depois, um poema de Emerson saudaria as milícias de Northbridge e concluiria com um verso familiar a qualquer jovem aluno. Aqui o disposto fazendeiro parou e deu o tiro que soou no mundo todo. Mas Emerson e Thoreau achavam que a América declinava desde a época de seu nascimento. Thoreau achava que o país perdera seu caminho ou sua alma e criticava questões morais como escravidão e imperialismo. Emerson era amigo e mentor do jovem Thoreau, apesar de os dois serem muito diferentes. Thoreau era um individualista que se recusava a fazer concessões na vida cotidiana. Emerson era um gentil nobre. Foi nas terras de Emerson que Thoreau construiu sua cabana na floresta e passou a viver sua experiência de uma existência simples.
E ele ficou ali para anotar o ciclo das estações. Muitos imaginam Thoreau como o ermitão de Walden, recluso, fazendo tudo para si mesmo. Não é bem assim. We always used to wear these buttons that said Thoreau went home on weekends, and which it's certain that he did. And he went home, for example, for 6 weeks while the plaster was drying out in the cabin. I mean, he went in and out of it. This was not a hermitage. What Walden symbolizes is a balance between civilization and nature. Thoreau didn't move to a primitive landscape when he moved to Walden. It was only 1.5 miles from the village. He had society at his elbow. But he said in Walden, we need the tonic of wildness. He hosted the Anti-Slavery Society picnic, and he had friends out there, friends who passed through, friends who spent time. He had the animals, but it was essentially him. And that was really the point, because his idea of reform is that you don't reform communities, you don't reform crowds, you reform people one at a time, and you reform yourself. And that's really where it begins. It's what the book means, if Walden means anything. A reforma pessoal adquiriu independência da sociedade e dos valores utilitários. Mas Thoreau não estava desligado do mundo mais amplo. Ele ficava a par das novidades através de seus amigos, como o poeta Ellery Channing. Ele apoiava a ferrovia local alternativa que escondia escravos fugitivos. Sua oposição à escravidão até o levou para a cadeia, ainda que por algumas horas. Thoreau went to jail for refusing to pay his poll tax, the voting tax. It was a matter of conscience for Thoreau. It was a symbolic protest against the U.S. government that was waging the Mexican War. He felt to extend slave territory. And Thoreau would not cooperate in any way with the evil institution of slavery. Emerson visitou Thoreau e, segundo a lenda, perguntou: "O que faz aí?" Thoreau teria respondido: "O que faz lá fora?" A história é duvidosa, mas, se não aconteceu, devia ter acontecido. Emerson ridicularizava o auto-infligido martírio de seu jovem amigo, e com certa razão. O imposto era de $1,50, e Henry bem sabia, sua tia o pagava. Ele passou a noite na cadeia apenas porque o xerife e o coletor de impostos Sam Staples tinham saído e não queriam voltar. Não foi sequer um gesto original. Seu vizinho Bronson Alcott dera o exemplo 3 anos antes. Para que passar a noite na cadeia? Novamente, segundo os especialistas, é o poder transformador de seus textos. Um crítico escreveu que, como ativista político, Thoreau era uma figura cômica. Como escritor político, era o mais brilhante polemista que a América já produzira. O resultado deste episódio foi uma das grandes obras da literatura e filosofia política americana, a desobediência civil. Ela se tornaria a planta de 2 grandes movimentos de protestos pacíficos do século XX. A libertação da Índia de Mohandas Gandhi e a cruzada americana pelos direitos civis de Martin Luther King. Os 2 líderes afirmavam que Thoreau os influenciara. King estava fascinado com a ideia da não colaboração com um governo injusto quando considerou os boicotes que lideraria em Montgomery, Alabama. Sobre a desobediência civil, escreveu: "Lembro como fiquei tocado ao ler pela primeira vez esta obra na escola. Eu me convenci de que o que preparávamos em Montgomery estava relacionado ao que Thoreau expressara. Estávamos apenas dizendo à comunidade branca que não podíamos mais colaborar com um sistema maléfico."
Claro que para King as ideias de Torró custaram-lhe mais do que $1,50 e uma noite na cadeia. King é morto em Memphis. Aliás, o ensaio de Torró não discutia o tema da violência contra a não-violência. Ele pode ter preferido a não-violência, mas a questão não foi colocada, e é uma ambiguidade que permanece. Num discurso em 1859, Torró defendeu fervorosamente o militante abolicionista John Brown, que praticara violência em um local chamado Harper's Ferry e estava para ser enforcado. Henry David Thoreau foi um contemporâneo de Abraham Lincoln, mas não tinha nascido em uma cabana, nunca trabalhara na ferrovia, nunca passara por sérios perigos ou dificuldades. Nascera em Concord, filho de pais educados, classe média, que viviam imersos na civilização. Thoreau came from quite a remarkable family. They were active abolitionists. They were a very well-read people. His mother ran a boarding house. His father was in the pencil business. And Mrs. Thoreau had a very strong personality. She could be very outspoken, very plain-spoken. Also a very feeling and compassionate person with a very strong will. Às vezes forte demais para Henry. Cynthia Thoreau não gostava de Ellery Channing e deixava isso claro. O pai de Henry, John, possuía uma lucrativa empresa de lápis e mandou Henry para Harvard, a apenas 25 quilômetros dali. Após a faculdade, Thoreau voltou para Concord, passou a dar aulas e logo começou a ter os problemas que lhe pareciam adequados. He refused to flog his students, and this became an issue over which he resigned, leading to his not having any work to do. It just comes and it goes, and it's warm and it's hot and it's all things in between. Thoreau ajudou seu pai nos negócios, mas não se satisfez. Ele precisava de outra coisa. And he established a private school with his brother John. And this, for a time, gave him a chance to also work on his writing. Também era época de pensar em casamento, mas isso não ocorreu. Ele nunca se casou, nunca teve uma namorada. Uma vez propôs casamento. Ele e seu irmão John se apaixonaram por uma jovem chamada Ellen Sewell. John a pediu primeiro. Foi rejeitado. Henry decidiu tentar sua sorte. Recebeu a mesma resposta. O pai da garota, um conservador padre unitarista, parecia estar por trás das negativas. Ele não gostava dos transcendentalistas mais radicais. Em outra época, Henry, que faria da casa de Emerson seu segundo lar, parecia ter sido atraído pela esposa de Emerson, Lydian. Não deu em nada. Ele aparentemente permaneceu no celibato por toda a vida. Claro que o celibato hoje, fora do sacerdócio, sugere tendências homossexuais. Mas, na verdade, ele tinha uma visão curta sobre o sexo. Ellery Channing gostava de contar piadas sujas, o que Henry odiava. Pouco após Henry e seu irmão abrirem a escola, aconteceu algo em que os especialistas concordam, um evento crítico na vida adulta de Thoreau.
John cortara-se ao barbear-se e contraiu trismo. A few days later, his jaw clamped shut and he couldn't get any food down. They sent for specialists from Boston who came out. There was nothing they could do. They said he's going to die. 10 dias depois, John morria nos braços de Henry. This affected Thoreau so deeply that shortly after John died, he came down himself with a sympathetic lockjaw. É de se pensar se Walden não teve um elemento de fuga. Não para a maioria. Mas Thoreau é um caso à parte. O mesmo pode ser dito de sua independência. Henry David Thoreau, o filósofo da independência. Nunca saiu de seus limites, nunca mudou da região, nunca deixou sua mãe, nunca saiu de casa. Havia e há uma dupla qualidade em Thoreau que confunde e irrita muitos. I've always thought that I was lucky to be dealing with what he wrote and not with him as a person, because I think he probably would have been real difficult to deal with. Quando jovem, Thoreau uma vez disse: Deus não simpatiza com causas comuns. Depois diria: Vim para este mundo não para torná-lo melhor, mas para viver nele, bem ou mal. Muitos veem presunção até arrogância nestas linhas. Às vezes, as forças opostas em Thoreau aparecem para produzir uma total contradição. Na Desobediência Civil, ele escreveu que ninguém tinha o dever de erradicar o mal apenas para deixar suas mãos limpas. 3 parágrafos depois, escreveu sobre a necessidade de corrigir erros e ações desde o princípio. Às vezes, Thoreau podia ser um verdadeiro ponto de interrogação humano. Thoreau doesn't give you very many answers. He raises lots of questions. I think that may be another reason people are not always happy with him. Poderíamos perguntar que tipo de democrata escreveria tal frase. Qualquer um mais de direita que seus vizinhos constitui a maioria de um, e isso parece responder por si mesmo. Thoreau, no fundo, não era democrata. Platão, que preferia o reino dos reis filósofos, teria entendido. Por fim, muitos sentem que a permanência de Thoreau na solidão, sua ênfase em si mesmo, revela um básico egoísmo. It is self-regarding in a way, but it's self-regarding because Thoreau thinks that your starting place for reform is yourself, and that it's a little hypocritical simply to start with the reform of other people. Mark Twain has some caustic things to say about that, too. He says nothing needs reforming so much as other people's habits. Quem é o verdadeiro Thoreau? I don't think there's any way we can know the real person anymore. The real person's gone. And I don't think any one person who was a friend of Thoreau's knew the whole real person. What we have is what he wrote. Muitos redescobriram o Lago Walden no século XX. Ferrovias já cruzavam o local na época de Thoreau, e antes do final do século, os trens vinham lotados para cá. Continuou sendo, através dos anos, um ponto popular, visita obrigatória para qualquer passeio em Concord. E assim seguiram-se diversões e comodidades que começaram a alterar sua natureza. Nos anos 60, os hippies tinham Thoreau como seu herói. Banhistas enchiam o local, o que causava profunda indignação. Descobriu-se que o lago tinha o maior nível de urina em todo o estado.
O desenvolvimento chegou com os tratores, arrancando árvores para uma nova praia e achatando o solo para dar lugar a condomínios. Thoreau escrevera sobre isso. Um pequeno grupo de cidadãos locais ficou muito assustado e montou uma defesa para o Lago de Henry. I've just been looking at a few of our... You know, there's no author that's more associated with a place than Thoreau. And Walden Pond is such a symbol, and that was the real power that we finally realized that we could draw on, was that symbolic power of the pond and the book Walden. And yet it was amazing how, in talking to people in the press, I couldn't really ignite them as quickly as I thought. The amazing thing was, too, that people outside of Concord got this right away. I would talk to my relatives in other places, they'd go, I thought Walden was protected, number one. And number two, I can't believe, what are you talking about? They want to build condos and they want to build an office park in Walden Woods? Aren't people doing something about it? And I said, well, a few people are trying to do something about it and we need your help. That was when it began to turn around. O projeto da Floresta Walden arrecadou milhões de dólares e comprou boa parte da terra que circunda o lago, protegendo-a de um maior desenvolvimento. O reformado Instituto Thoreau preserva os escritos do autor. Aqui será montada uma coleção de seus trabalhos mais significativos. Um dos objetivos deste centro é ensinar educação ambiental. Servirá como fonte de pesquisas para o mundo todo via internet. Walden eletrônico? Thoreau está virando no túmulo? One thing you have to realize about Thoreau, when you talk about technology, is that Thoreau was as technologically sophisticated as you probably could be in his time. Thoreau was basically an engineer. He worked in the family pencil business. He built a machine that ground the lead more finely than it had been ground before. He found a formula for combining the lead with clay so that it would make a good smooth line, so that his pencil, the family pencil, would make a good smooth line. And the family pencils won awards. He went around and measured. Thoreau made his living along with helping manage the family business as a surveyor. He would have been unhappy, I think, as he was in his own day, about how we see material progress as a panacea to all of our ills. He's not anti-technology at all. Some have said, well, Thoreau wouldn't have wanted to use computers, he wouldn't have wanted to use cameras. He would have been fascinated. There's no question in my mind that any time he had been born into, he would have used the technology that was available to him. The point of the simplicity that Thoreau presents is not to let machines ride you, but you use the machines. Hi, Concord Public Library, this is Reverence. I think that for sure, he, like many other people, would be not only fascinated, but startled by all of the information changes that we've experienced here through the information technology. I think that they would find it like truly science fiction. E há a questão do excesso. Simplificar significa que o excesso está fora. Mas o excesso Walden existe em Concord. Thoreau's become all the rage, and you see Thoreau quotations on T-shirts and sweatshirts and in advertising. And these are our walking sticks. These are cedar natural colored pencils. And we also have a Thoreau throw. Camisetas, bonecos, bengalas. O que Henry diria disso tudo? Beware of all enterprises that require new clothes. Bem, ele poderia não ligar muito, dado o espírito defensivo dessas pessoas por seu lago. Claro que não é mais seu lago, é algo bem maior. Graças a ele.
I think Walden Pond has become a symbol of the possibility of the single self. I almost wanted to say the purity of the single self, but I'm not sure I really like that word. But there is, he called it God's drop. And he used religious language for the pond. The pond meant something sacred to him, and it means something sacred to all those people who hike out there every year. I think certainly the counterculture of the 60s picked up on the spiritual and perhaps even mystical elements of Thoreau. I can't say that I'm very much in touch with that today. Na verdade, esta contracultura está bem viva e se chama New Age. A fundação da Unidade Divina localiza-se em Missoula, Montana. Sua fundadora chama-se Deborah West. Como Thoreau, ela e seu grupo buscam unidade espiritual, apesar de usarem métodos diferentes. What am I trying to do with Mother Earth here this morning and with the folks that are gathered here? There's quite a bit of talk about ascension and what does it mean? Does it mean shifting consciousness? Does it mean some kind of massive upheaval on this earth? What does it really mean? And I think that it's important to say that it is a collective unfolding. The great brotherhood of light. A experiência estática dessas pessoas pode ser o que Thoreau escreveu em Walden. Ou pode não ser. O que ele diria sobre isso? Não podemos saber se Thoreau, ao ver estas cenas, teria aplaudido, rido ou chorado. Mas sabemos que há outros modos de busca de unidade espiritual. Muito mais próximos a Thoreau, pelo menos mais literal, é o movimento Simplicidade em Seattle, Washington. I don't deal well with it at all, but I bet you guys are neat. We go pretty crazy if we have too much clutter, but I don't get rid of stuff very easily. Estas pessoas deixaram o mundo competitivo e o consumo na chamada simplicidade voluntária. São pequenos grupos ou círculos que se encontram para apoiarem uns aos outros enquanto tentam simplificar suas vidas. I'm surprised at how many people, when they say, I ask, why are you interested in voluntary simplicity? Clutter is at the top of their list. And I think, wow. But somehow it frees your mind up when you get rid of all this stuff. It's so strange to see how excited people get about this phrase, voluntary simplicity. Most of it is that people feel that they have no time, but it isn't just the lack of time. It's the fact that they don't feel excited about life. They don't feel like, this is it. And what they find is the more affluent a country is, the less community there is, the more labor-saving devices people have, the less time they have. And so it's like there's a certain ratio. You have to figure out just how much is enough, how much makes you happy. When you go beyond that, it takes over your life and you're not really enjoying your life. For years, my profession as a physician was very challenging, so I didn't really have much time or energy for anything except work. By cutting back, we're able to go for walks, hour walks, several times a week, spending time with friends, just digging in the garden. Well, they should cut them back a little more. To me, the reason voluntary simplicity is so intellectually exciting is because it reflects so many themes. People's desire to live the authentic life, people's desire to have community, people's desire to have time for reflection. So it brings everything. It means you examine everything you do. Oh, somebody did it. Hi.
So voluntary simplicity is kind of this movement for connection, like it's connection with self, with others, with nature, and with a whole kind of a connection with a new kind of spirituality, a new kind of sense of the universe, not a traditional religion, but a sense that there is a connectedness in the universe, and nature is part of that. And somehow we've been cut off from that in the way we've approached our lives. Os 2 invernos que Thoreau passou em Walden foram longos e duros, mas o inverno parecia oferecer-lhe outra razão para exaltar a natureza e seu eterno processo. Finalmente o gelo começou a partir e derreter, o sinal da primavera. A promessa de renovação. Thoreau descreve isso com uma frase que lembra a Páscoa original. Well, that's Thoreau himself coming alive again with the spring. And hopefully by this time the reader, too, is finding new spiritual growth, new inspiration for his life as well from having read this book. Em 1847, Thoreau deixa Walden e reencontra a sociedade. Ele tinha outras vidas para viver e livros para escrever. Voltou então para Concord, onde passou 7 anos escrevendo e reescrevendo Walden. The book became not only about the Walden experience, but came to be about Thoreau's life and struggles and challenges and victories in the time between when he came back from Walden Pond and when he finally published the book. Isso foi em 1854. Já publicara A Desobediência Civil em 1849 e viveu bastante para ver a questão da escravidão iniciar uma guerra civil. Em 1862, ano da proclamação da emancipação, Thoreau contraiu tuberculose. Mas seu espírito não fora ofuscado. Quando lhe perguntaram se ele fizera sua paz com Deus, ele respondeu: "Nunca discutimos." Thoreau tinha 44 anos ao falecer. O jovem autor de Walden nunca envelheceu. Thoreau, I think, was very much at peace when he died. I think that he was ready to die. A fama e o legado de Henry David Thoreau cresceram desde então.
para eclipsar e influenciar mais do que os outros transcendentalistas, incluindo Emerson. Milhões de americanos gozam hoje este legado nos parques nacionais. I think everybody traces the conservation movement back to Thoreau, who, in a piece called Chassuncook, says, why can't we set aside some of our lands for national parks? He's the first one to actually put it in words. And it's Thoreau's disciple, John Muir, who is so effective in setting up the Sierra Club and founding the first of the parks out west. Thoreau também foi pioneiro ecologista, com um forte senso de interdependência das coisas na natureza. He wrote a piece called The Succession of Forest Trees, in which he makes an argument about why it is that oaks come in where there were pines before and pines come in where there were oaks before. And he explains it by how the squirrels have handled the seed. But he is interested in how the different things in the world relate together, and that's what ecology is. And he is one of the beginners of that. Thoreau saw the wonder in everyday things, and he saw the work of God in the details of nature that he studied. I think one of the things that we've lost, and maybe the faster pace of life has the biggest contribution to this, is the ability to see that kind of wonder in mundane details. Instead, we want to believe in spaceships. Pode ser que com nosso passo acelerado, nossos celulares, nossos velozes carros, nossa total imersão nas coisas materiais, Henry David Thoreau se recusasse a ter algo a ver com o mundo moderno. Ou talvez não. The last thing Thoreau would have wanted to have been, I think, is limited to the 19th century. He would not, in my view, be wanting us to give 19th century answers to 20th century questions. Qualquer que fosse a ideia de Thoreau sobre o presente, suas influências foram consideráveis. I think Walden is one of the greatest books to come out of the 19th century and maybe to come out of the American literary tradition altogether. It's a book that gives you an idea about how to place yourself in nature in the way Thoreau placed himself in nature, which is, I think, an essential thing to be able to do, to plug into a kind of source of health that is available to anybody who's living on the earth and has a place to study and pay attention to. The reaction when I first read Walden was that when he talked about the phrase, and not when I came to die, discover that I had not lived, and I felt like, that's it. That's the measure of life. And that's the way I measure everything. Does it make me feel alive, or does it make me feel dead? Walden Pond has left many legacies, but I think perhaps the most important is that it's become a part of the American imagination even for those who haven't read it. It has entered so deeply into the fabric of American life. You could say Walden or Walden Pond, and people who don't even know the book know that something has happened there. And they know that that something had to do with somebody going off, taking a little time out from life, taking a moratorium, finding himself or herself, and then coming back into the world. And I think Walden Pond stands for that moment of crossing the threshold. It's a kind of rite of American passage. Muita coisa mudou desde a época de Thoreau. Uma vez ele dera graças que o homem não aprendera a voar e danificar o ar. Hoje o lago está na rota aérea de aeroporto próximo. Mesmo os céus são vulneráveis. Mas para muitos, os atuais e contínuos passeios pela natureza tornaram Walden ainda mais relevante. Pois Thoreau acreditava, e muitos hoje acreditam como ele, que a individualidade se encontra na unidade. Que esta civilização precisa de sua região inculta e que todos precisam de algum estado selvagem.